Olá, essa é a nossa segunda aula de lógica proposicional. Se você quer acompanhar do começo, faça o download da apostila que está na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também tem o link da nossa playlist sobre esse assunto. E no primeiro vídeo dessa playlist você tem algumas orientações de estudo que eu preparei para você aproveitar melhor o nosso material, tá certo? Então vamos então para a aula. O assunto da nossa aula é a representação de proposições. Nós vamos falar como é que a gente vai fazer a representação por meio de símbolos dessas proposições. Bom, antes disso, vamos falar sobre os tipos de proposições, que são as proposições simples e as compostas. Uma proposição simples é toda proposição que não pode ser fragmentada, ou seja, eu não posso dividir ela em mais de uma outra proposição, certo? Quando a gente chegar na composta, você vai ver isso. Exemplos, então, de proposições simples. Anderson não trabalha. Ou o elefante é grande. São simples essas proposições. Agora vamos ver a proposição composta. Aqui embaixo nós temos, proposição composta. Denomina-se proposição composta toda proposição formada por duas ou mais proposições simples ligadas entre si por conectivos operacionais, que a gente chama de conectivos lógicos, os quais serão nosso objeto de estudo no próximo tópico. Bom, o que é uma proposição composta? É uma proposição que é formada por mais de uma proposição simples. Olha o exemplo aqui. Isso aqui tudo é uma proposição. Maria estudou muito ou foi dormir. Bom, eu estou dizendo duas coisas sobre Maria. O que eu estou dizendo sobre Maria? Que Maria estudou muito ou então que Maria foi dormir. Nós temos duas proposições simples ligadas por um conectivo lógico, que é o conectivo ou. A gente vai ver isso daqui a pouco, certo? Então, há duas informações. Maria estudou muito, Maria foi dormir. Se isso aqui é verdade ou não, é outro ponto. O nosso objetivo aqui é mostrar que ela pode ser fragmentada em duas frases. Maria estudou muito e Maria foi dormir. Vamos falar então da representação de fato. Representação simbólica das proposições. Habitualmente, veja, quando eu coloco habitualmente, quer dizer que isso não é uma regra. Você pode ver casos diferentes quando você estiver resolvendo uma questão. Mas, habitualmente, uma proposição composta ela é representada pela letra maiúscula e proposições simples por letras minúsculas, certo? Isso não é regra. Então, quando você tiver uma proposição, você pode dar um nome para ela, e aí, se ela for composta, você pode dar um nome com letra maiúscula ou um nome com letra minúscula, certo? Ou então, o próprio enunciado já vai fazer isso para você, ok? Então, próxima coisa, que também é importantíssimo, é a representação simbólica dos conectivos. As proposições, elas têm representações e os conectivos também têm as suas representações. Quais são os conectivos que nós temos? São esses conectivos aqui. O primeiro conectivo é o conectivo E. A gente representa ele por esse formatinho aqui, certo? E temos o conectivo OU, que é o inverso desse aqui. Para decorar, eu gosto de lembrar que o conectivo E me lembra a ideia de escrever a letra E, né? Para cima. Eu faço essa voltinha para cima e desenho a letra E. No caso do conectivo OU, geralmente, né, a gente vai escrever a letra O, a gente começa aqui fazendo a voltinha para baixo, ó. E aí depois você escreve o OU, certo? É uma forminha da gente poder lembrar. Então, o E, o OU, bem parecido. E bem parecido também com o OU é o OU, que tem uma barrinha embaixo. Então, só o Vzinho, né, é o OU. Assim, com um tracinho embaixo é o OU. Próximo é o conectivo se, então. Como é que eu represento o conectivo se, então? Com a setinha para a direita. E o se, somente se, com a setinha virado para os dois lados. Nós vamos entender cada um desses conectivos, e isso vai fazer com que a gente acabe assimilando melhor a ideia dos símbolos, tá? O que eles significam, o que eles carregam junto com essas afirmações, mas por enquanto, nessa aula, nosso foco é só aprender a fazer a representação, porque isso
é um conteúdo que traz muitas coisas para a gente fazer em prova. Costuma sempre cair algumas questões. Geralmente as questões mais simples trazem esse assunto aqui. Enfim, esses são os conectivos. E, ou, se então, se somente se. E aí vem um carinha muito importante que recebe o nome de modificador lógico. O que é o modificador lógico? É a negação. A negação é negar uma coisa. Ela pode ser representada de duas formas, ou com esse tio, ou então com esse símbolozinho aqui. Os dois são comumente utilizados para a negação, certo? Então, por exemplo, se eu tenho aqui P, João é pedreiro, a negação disso, né, eu colocando aqui o tiozinho, ficaria o quê? João não é pedreiro. Nós vamos ver exemplos agora embaixo para você amadurecer mais essa ideia. Eu vou mostrar e resolver os exemplos para você. Contudo, você já pode aproveitar os exemplos para poder praticar. Você pode olhar a forma como eu respondo os dois primeiros, por exemplo, e aí você já tenta fazer os outros por conta própria, para você já ir praticando, certo? Ou então você assiste o vídeo inteiro, porque depois vem as questões de concurso para você resolver. Aqui está o nosso primeiro exemplo. Sejam as proposições. Aí ele nos dá uma proposição que ele chama de P, que é a vaca foi para o brejo, e a proposição que o boi seguiu a vaca. O que ele quer da gente? Forme sentenças na linguagem natural que correspondam às proposições abaixo. Bom, nós temos proposições aqui por meio de símbolos. Ele quer que a gente transforme elas em sentenças usando a linguagem natural, ou seja, usando o texto mesmo, certo? Como eu disse, você pode parar o vídeo na hora que você quiser e tentar fazer alguma delas e ver se você já acertou. É bom que você vai praticando. Tá? Então, para o vídeo no momento que você quiser, mas eu vou seguir direto aqui e vou resolvendo todas. Na letra A, eu tenho não P. Então, eu vou pegar a proposição P e vou modificar o valor lógico dela, certo? Vou dizer o contrário. P é o seguinte, a vaca foi para o brejo. Então, não P significa a vaca não foi para o brejo. Eu digo o contrário. Então, aqui está a resposta. Letra A vaca não foi para o brejo. B, eu tenho a proposição P e a proposição que ligadas pelo conectivo E. Como que vai ficar? P, ou seja, a vaca foi para o brejo e o boi seguiu a vaca, certo? A vaca foi para o brejo e o boi seguiu a vaca. Aqui está a B, certo? Conforme a gente falou. Agora, ele vai de novo usar a proposição P e a Q, só que ele vai usar o ou. Então, fica, a vaca foi para o brejo ou o boi seguiu a vaca. C, certo? Exatamente como eu falei. Então, aqui nós temos o ou. Então, fica ou que, ou não que. É assim que a gente lê. Ou. Então, fica ou que, ou não que. Então, a gente começa dizendo ou. O que diz? O boi seguiu a vaca. Ou, qual é a negação do que? O boi não seguiu a vaca. Como que fica tudo? Ou o boi seguiu a vaca, ou o boi não seguiu a vaca. Então, as duas falam sobre o boi. Aqui está a resposta, caso você queira ler ela com atenção. Letra E é o se então. Então, é se P, então que, certo? Se a vaca foi para o brejo, então o boi seguiu a vaca. Vou falar de novo. Aqui está a resposta aqui embaixo. Ó, se a vaca foi para o brejo, então o boi seguiu a vaca. Aqui é o se somente se. Cuidado para não errar, porque o que está aparecendo antes do P. Então, ele começa falando do boi. O boi seguiu a vaca se e somente se a vaca foi para o brejo. Letra F. O boi seguiu a vaca se e somente se a vaca foi para o brejo. Essa aqui ela requer bastante atenção da gente porque a negação ela está fora do parêntese. Então,
isso aqui vai negar tudo que está aqui dentro. Como é que eu leio só essa parte aqui de dentro? A vaca foi para o brejo e o boi seguiu a vaca. Mas quando eu coloco a negação lá fora, aí eu estou dizendo que não é verdade. Sempre que você vê a negação fora do parênteses, você vai colocar não é verdade. Não é verdade que a vaca foi para o brejo e o boi seguiu a vaca. Não é verdade que a vaca foi para o brejo e o boi seguiu a vaca. Lembra disso. Sempre que a negação está fora do parênteses, você vai colocar não é verdade que. Veja só, aqui você tem a negação da negação, certo? A gente já fez a negação da letra A. A letra A disse o quê? A vaca não foi para o brejo. Mas como tem uma negação lá fora, aí o que eu vou colocar? Não é verdade que a vaca não foi para o brejo. Então é isso que nós temos na letra H. Não é verdade que a vaca não foi para o brejo. Questão de número 2. Dadas as proposições, João é alto e João é jogador de basquete. Lembrando que o P é João é alto e o Q, João é jogador de basquete. Represente por meio de símbolos. Então, nós vamos fazer o contrário do que fizemos na questão anterior. Aqui nós já temos a frase, agora vamos transformar isso em simbologia. Tá bom? Então, vamos lá. Letra A disse, João não é alto. Então, eu vou negar esse P. Vai ficar não P. Como é que eu coloco não P? Colocando o tiozinho. Ou então aquele símbolozinho assim, ó. Tanto faz, tá bom? Então, não P. João não é alto. Letra B. Não é verdade, olha só. Não é verdade que João não é alto. Então, você tem o não é verdade, então você nega, abre o parêntese e coloca o resto da frase dentro. Não é verdade, é esse carinha aqui, abre o parêntese, que João não é alto. Temos mais outra negação. Então, não P. Ok? C. João é alto e, olha o conectivo, é jogador de basquete. Veja que, como ele está falando do mesmo indivíduo, ele não precisa citar João duas vezes. João é alto e João é jogador de basquete. Está falando da mesma pessoa. Então, João é alto e é jogador de basquete. Então, conectivo E. P, João é alto e Q, João é jogador de basquete. Letra D. Ou, olha o O aparecendo duas vezes, ó. Ou João é alto, ou João não é jogador de basquete. Então, nós temos aqui o símbolo do ou, certo? Aí temos o ou João é alto, P, ou João não é jogador de basquete. Então, tem que colocar aqui a negaçãozinha aqui. O que diz que ele é jogador, coloca a negação, fica dizendo que ele não é. Letra E. Se João não é jogador de basquete, então ele não é alto. Conectivo se, então, antes da setinha, João não é jogador de basquete. Então, nós temos o não que. Cuidado para não errar essa questão. Viu que ele trocou as ideias? Primeiro, o P fala sobre ele ser alto. E o Q é quem vai falar que ele é jogador de basquete ou não, tá? Então, eu fiz uma troquinha aqui para pegar a pessoa. Então, caso você tenha parado para fazer, toma cuidado com isso aí, tá bom? Então, não que, ou seja, se João não é jogador de basquete, se ele não é jogador de basquete, então ele não é alto. Então, não que, então não P. Meio confuso, porque eu fiz uma troquinha na sequência, mas para o vídeo, se quiser, e presta bastante atenção. Letra F. Não é verdade. Opa, não é verdade. A gente já coloca a negaçãozinha lá, né? Igual eu coloquei aqui. Aí eu vou abrir um parêntese. Que João é alto se e somente se. Então, João é alto é a proposição P. Se e somente se, ele é jogador de basquete. Proposição Q. Bom, essa foi a nossa segunda aula. Vai lá na descrição do vídeo, acessa o link que tem a nossa apostila. E lá na apostila você vai ter uma lista de exercícios. E bem em cima ali, abaixo do nome lista de exercícios, você vai encontrar o link para assistir a nossa resolução, caso você tenha alguma dúvida.
Acesse também aí o nosso link da nossa playlist para você ver tudo em sequência. Bons estudos para você.